Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade hoje à aula que a gente teve antes lá dessa semana de provas, que a gente estava falando sobre o processo de socialização do indivíduo. A gente viu o que era a sociedade, o que era a socialização, sociedade civil, e o processo de socialização, como que se deu. A gente viu como o processo de socialização na família, na escola, na religião, e a gente falou da mídia. Vocês ficaram de leitura lá na página 51, que falava sobre o local social da mídia, e esse é um aspecto importante para nós hoje sobre as questões da mídia e que a gente conversou. Inclusive, se você for lá na tua página 55 do seu livro didático aí, lá no 55, ele vai tratar dessas questões referentes à nossa aula anterior. Então tem uma pergunta lá das nossas atividades que diz assim: explique como a religião pode exercer decisiva influência na formação do indivíduo e da sociedade. Então uma das questões que estava lá era essa, né? Então a gente percebe no texto que ele mostra que a religião ela é uma instituição reguladora dos hábitos e atitudes, mostra como que tem que ser o nosso comportamento, como que é o jeito de se relacionar nos ambientes públicos e nas nossas relações com as autoridades, com os pais. Então a religião ela é um sistema forte de socialização nos diversos espaços públicos, como a família e como a escola. A gente aqui, que é uma escola confessional, a gente tem uma série de princípios e valores que a gente entende como verdades, sobre os quais a gente constrói a nossa educação. A educação feita na escola aqui no Seduca, ela é assim, ela é baseada em princípios de vida, para uma vida de princípios. A ideia é essa, que a gente possa aprender como viver como pessoa e como na sociedade. Então a religião ela tem um papel fundamental, um papel importante, decisivo, que influencia na formação do indivíduo. Lá no exercício 19, diz assim, releia: a força midiática também é notória naquilo que divulga e no que silencia. Sua eficácia também é vista no serviço de inculcar ideias. Então apresente 3 exemplos de situações concretas em que a mídia se faz eficiente no serviço de inculcar ideias nas pessoas. Então, se é uma época que a gente tem vivido bastante a presença da mídia como formadora de opinião, é essa que a gente vive. Você está em casa aí, você liga a internet, você vê a TV, você percebe claramente como que as opiniões são formadas através de um recorte, às vezes, de uma ideia que é apresentada, e como que a partir daquele recorte se constrói um pensamento e como que esses pensamentos formam a sociedade. E aí você vê os reflexos daquilo que se diz nas mídias sociais. Também a gente pensando nas mídias como séries que a gente pode olhar de Netflix ou qualquer outra coisa, você vai perceber que ali também tem uma formação de ideia, você tem uma formação do pensamento, que se quer mostrar quem é o inimigo, ou se quer mostrar as ideias da diversidade, de gênero. A mídia ela tem uma força muito grande no processo de socialização, na construção daquilo que é politicamente correto, daquilo que é politicamente certo, na influência do nosso pensamento. Então, a gente tratou dessas questões na última aula. E lá no exercício 21 ainda da página 56, ele diz assim: explique como a mídia pode exercer decisiva influência na formação do indivíduo e da sociedade. É como a gente estava dizendo, é isso, né? Assim como a religião tem penetração na família e na escola, a mídia possui muito mais esse poder, pois ela encontra em todos os espaços sociais. Então, se você hoje pega os canais de YouTube para criança, né? Se você tem um irmão pequeno lá, você vai olhar os brinquedos que aquela criança brinca
no canal é o brinquedo que o seu irmão ou sua irmã quer comprar. Tinha uma época aí que tinha uma bonequinha esqueci o nome da boneca, que dentro da bolinha assim, era uma bonequinha pequenininha. Era uma bonequinha assim, o Bruno até comprou lá esqueci, a Milena comprou, e todo mundo queria aquela bendita boneca, era pequenininha, sem graça, custava R$100, porque as meninas no YouTube falavam delas direto. Agora já passou um bocado, porque a mídia tem uma força grande de formação. O que a gente vai ver hoje é a partir da página 56, que vai ter lá a socialização do indivíduo na sociedade para os clássicos. Quem são os clássicos que a gente vai estar olhando aqui? Os clássicos são os 3 principais pensadores que a gente tem olhado, que o livro tem apresentado, que é Durkheim, o Marx e o Weber. Como que esses 3 pensadores apresentam ou pensam a questão do indivíduo, que a gente vai ver hoje, a questão do indivíduo, da família e da religião. A gente vai deixar para uma próxima aula o finalzinho, que é um texto sobre o jeitinho brasileiro, e a gente vai pensar um pouco mais disso aí, trazendo para a nossa própria realidade. Hoje a gente vai estar olhando então esse processo de socialização do indivíduo, que os 3 pensadores falam, primeiramente sobre o indivíduo, sobre a questão individual. Para Durkheim, então, o indivíduo é a base, é o organismo cuja consciência é caracterizada pelos estados pessoais, sentimentos e sensações intensas. Então, o ser social representa uma alta realidade de ordem intelectual e moral, que a gente só pode conhecer pela observação, que é na sociedade. A ideia lembra que para Durkheim tem a questão dos fatos sociais, que a gente fala que elas são coercitivas, que elas são gerais e que elas são exteriores ao ser humano, ao indivíduo. Então a questão individual para Durkheim, ela é a base, ela é o organismo e que a consciência ela é caracterizada pelos esses estados pessoais, sentimentos e sensações que esse indivíduo representa dentro da sociedade. Contudo, lembrando-se que toda a sua ação social, todo o seu viver social, ela é exterior a si mesmo, porque ele aprende o comportamento, né? Então, a gente viu lá para Durkheim 2 questões. Você tinha a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, na solidariedade mecânica, então, a consciência individual é invadida pela consciência coletiva. É isso que eu estou dizendo, que o indivíduo ele se comporta na sociedade conforme a sociedade mostra que ele tem que fazer, porque há uma ação coercitiva. Ele age sem refletir porque está agindo. Então, é a soma de crenças e sentimentos comuns à medida dos membros da comunidade, formando um sistema autônomo, uma realidade distinta que persista no tempo e une as gerações. Então, aquelas coisas assim, sempre foi feito assim, é desse jeito, é dessa maneira, e a gente é ensinado a viver daquele modo. Então, que a consciência individual, ela é invadida pela consciência coletiva. Então, o indivíduo, ele é tomado pela ideia coletiva e ele se comporta perpetuando ou repetindo crenças, sentimentos, formando assim um sistema onde a realidade persista no tempo e une gerações. Isso é solidariedade mecânica. De um outro lado, a gente tem a solidariedade orgânica, que Durkheim vai mostrar que devido ao elevado grau da divisão do trabalho, é preciso haver que aconteça uma esfera individual própria da ação. Então, uma preponderância da individualidade. Então, os indivíduos são produzidos pela sociedade. Então, acaba que, pelas minhas relações, a minha individualidade, ela é produzida a partir das concepções da sociedade. Ok? Então, lembrando disso, olha,
Durkheim ensinou para a gente lá, e vocês leram o texto, sobre fato social. O fato social, ele é coercitivo, geral e exterior. Então, as pessoas agem e aprendem a agir a partir de pressupostos já estabelecidos, que influenciam a você. E aí, por esse lado, ele fala que é uma sociedade mecânica, que você aprende a viver e perpetua crenças e sentimentos e ações na sociedade. E a sociedade orgânica é quando você olha para o indivíduo e você percebe que esses indivíduos são produzidos pela sociedade, que os indivíduos são produzidos pelas coisas que a sociedade já está colocando ali. Não é um olhar interpretativo, como a gente já vai ver lá em Weber, não é um olhar que o indivíduo de liberdades individuais, e de que ele é construído pela sociedade. Essa é a primeira ideia em relação a indivíduo, para Durkheim. Já Marx, quando fala do indivíduo, ele não considera esse indivíduo como um ser isolado, mas como ser social. Sua manifestação da vida é uma manifestação comum, praticada na companhia dos outros. É uma manifestação da vida social. Então, o que o indivíduo depende das condições materiais de produção, o modo de produção e os meios de produção. Então, na sociedade burguesa, o poder da produção, alheio ao trabalhador, tem um caráter exterior e coercitivo, que é o que a gente chama de alienação, mas que é relativo a uma etapa historicamente determinada. Então, esse indivíduo ele é determinado pelos meios de produção e por a aquisição que ele tem dentro da sociedade. Então, quando fala desse processo de alienação, é a ideia também de que a pessoa ela tem a possibilidade de trabalhar numa firma, produzir alguma coisa, mas ela nunca vai conseguir conquistar aquela coisa que ela produziu, porque a condição que ela tem financeira não permite que ela compre aquilo. Então, ela fica alienada do produto que ela produz. Ela está separada daquilo que ela faz. Então, o indivíduo ele não pode ser considerado isolado. Ele é um ser social e que vive produto reflexo dessa sociedade onde os meios de produção dependem ou interferem, e esse indivíduo é dependente das condições materiais de produção. Então ele é olhado, lembre-se que a gente sempre fala disso, que o Marx olha a história da humanidade como a história da luta de classes. Então você reduz o indivíduo a essas condições de trabalho e de meios de produção. Marx. Para Weber, a gente já viu então Durkheim, ele está falando sobre indivíduo. Processo de socialização do indivíduo na sociedade para os clássicos. Como que Durkheim vê os indivíduos? Como que Marx vê o indivíduo? E agora como que Weber olha o indivíduo? Então o essencial é captar o sentido das ações individuais, o que não implica uma valorização individualista. O Weber se ocupa com o sentido subjetivo da ação, e somente o indivíduo pode dar tal sentido. Lembra que a gente falava lá da ideia de sociedade interpretativa, né? De que o indivíduo, você precisa olhar os sentimentos, aquilo que o indivíduo coloca. Então a ação individual é entendida como uma ação estratégica, que persegue finalidades, significando uma recusa a qualquer referência a uma realidade superior coletiva. Então ele para de olhar, ele não olha o ser social, mas ele vai olhar o ser individual. Então são as ações individuais que a gente precisa interpretá-las. Por que age daquele jeito? Esse é o olhar do Weber em relação ao indivíduo, ok? Agora a gente vai olhar então o pensamento dos clássicos em relação à família. No seu livro aí ele vai apontar de que tanto Marx quanto Weber não fazem uma análise mais profunda a respeito dessa ideia de família no processo de socialização. Apesar de que a gente sabe de que a família ela é importante no processo de socialização, na formação de ideias. Então tem algumas coisas que você precisava quebrar e precisa quebrar na mente deles em relação à ideia do que é ser família. Contudo, no seu livro ele vai apontar sobre Durkheim, que ele vai mostrar que a família é uma instituição na medida que implica normas e regras exteriores ao indivíduo e tem uma função integradora decisiva na manutenção da ordem social. Lembre-se que a gente está dizendo que Durkheim olha
as ações individuais como fatos sociais, que são exteriores. Um dos lugares, então, importantes na formação do pensamento, da manutenção da ordem social, de como deve se comportar, é a família. E a família como uma instituição, implicando em normas de comportamentos, que são exteriores ao indivíduo, que tem que ser assim, ou deve se comportar dessa maneira, esse é o jeito de agir de tais e tais jeitos, é assim. Então é a mostra de como deve ser o nosso comportamento na vida. Então Durkheim olha, a família ela é importante e ela é essa instituição, porque ela implica em normas de comportamento social. Ela é uma das formadoras do processo de socialização do indivíduo e, sobretudo, olhando de que o indivíduo se comporta na sociedade e aprende a se comportar na sociedade a partir de pensamentos que estão fora dele, né? Que estão fora desse próprio indivíduo. Então é colocada pela família ali, ok? Então, no seu livro não vai apresentar a ideia do Marx e nem a de Durkheim. Depois a ideia de religião. Para Durkheim, as representações religiosas elas são coletivas. Então a religião ela vai conferir regularidade à sociedade na medida que possibilita reflexão para além de si mesmo. Então é a busca da sensação de sair de si mesmo pela imersão no coletivo. Então a religião vai ser essa esfera em que todos comungam de uma mesma comunidade moral e compartilham a grande satisfação de que a vida social é possível. Então a religião ela vai apresentar a ideia do próximo, do respeito ao próximo e de que ela é conferida fora de mim e de que porque ela está fora de mim, ela faz eu refletir nas minhas próprias ações, para refletir nas minhas ações em bem da comunidade. Ela continua sendo alguma coisa como um processo que vai gerar e vai conferir regularidade à sociedade, na medida que possibilita, assim, essa reflexão para além de si mesmo. Coloca o indivíduo olhando para o outro também. Lembre-se sempre que Durkheim olha o indivíduo como formado a partir de fora. Então, tanto a família ensina, como a religião ensina. Ensina como ele deve viver para além dele, para além de si mesmo. Então, é essa sensação de sair de si mesmo e se imergir no coletivo da religião, que ela vai ser um instrumento que vai levar a comunidade moral a compartilhar a satisfação que a vida social é possível. Então Durkheim vai apresentar isso, ok? De um outro lado você vai ter o Marx. O Marx ele tem uma frase que é conhecidíssima, nossa, que ele vai falar de todo mundo, que ele vai falar que a religião ela é o ópio do povo. Ópio é uma droga que gera entorpecimento, leva a pessoa a ficar fora de si. Então Marx ele olhava a religião como esse lugar que leva as pessoas ao entorpecimento. Então o sofrimento religioso é a expressão do sofrimento real e protesto contra esse sofrimento. Então a religião é o suspiro da criatura oprimida, é a ideia de você entrar em transe para tentar aliviar os seus próprios sofrimentos. Então a religião reflete o que falta na sociedade. Então lá na página 57, no negocinho amarelinho assim, vai dizer assim, ó, a religião é o reconhecimento do homem através de um mediador. O Estado é o mediador entre o homem e a sua liberdade. Assim como Cristo é o mediador sobre quem um homem descarrega toda a sua divindade, toda a sua servidão religiosa, assim também o Estado é o mediador para o qual desloca toda a sua divindade, toda a sua não servidão humana. O chamado Estado cristão é o Estado imperfeito. E a religião cristã serve de complemento e de instrumento de santificação dessa imperfeição. A religião se converte para ele, portanto, e necessariamente num meio. Esse é o estado da hipocrisia. Então, o que Marx vai dizer, e ele é um materialista, ele entende que a gente só vai conseguir compreender as coisas a partir daquilo que eu posso pegar, concreto, na vida, e é um humanista que o homem é o meio de todas as coisas, e o Marx vai olhar
pensar nessa questão das lutas de classes, da revolução que você precisa fazer para a derrubada do poder, e ele olhava a religião como esse lugar de opressão e que leva as pessoas a entrar em transe e aceitar um estado de ditadura sobre si, tentando explicar porque Deus quis assim. E ele tenta rechaçar essa coisa e diz, olha, a religião ele só atrapalha. É o que ele diz lá quando a gente leu aqui, né? E ele compara a religião, é a ideia necessária de um mediador, e o Estado, para ele, vai ser esse mediador entre o homem e a sua liberdade. Então, o Marx, ele olha a religião como esse ópio, como esse olhar de que alguém que leva ao entorpecimento. Ok? E aí depois a gente tem o Weber. O Weber, ele tem um livro que é o principal dele, que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, o estudo dele sobre a ética protestante apresenta o início da base racional que vai constituir em ligação para a própria racionalidade. Então, a efetivação do atual sistema financeiro impulsionado por mudança comportamental provocada pela reforma protestante. Então, é o senso de responsabilidade para o trabalho. Então, é de que é um chamado ao trabalho e de que a gente precisa produzir para alcançar melhorias. Então, o Weber, lá na página 61, e aí tem uns atividades que eu queria ver com vocês. Lá na página 61, no 22, exercício 22, explique que Durkheim chama de dois seres, né? Então, para Durkheim existem dois seres, um individual e um social. O individual é aquele cuja base é o organismo e cuja consciência é caracterizada pelos estados pessoais. Então, na perspectiva da solidariedade mecânica que a gente viu e na solidariedade orgânica. Lá no 23, explique de que maneira Marx se refere ao indivíduo. Então, ele não considera o indivíduo como um ser isolado, ele é um ser social. E a sua manifestação de vida é uma manifestação comum, praticada na companhia dos outros. E por isso mesmo a manifestação da vida social. Tem necessidades só realizadas em sociedade. E esse indivíduo não é autossuficiente. Depois, lá no 26, apresente de que maneira Durkheim, Marx e Weber se referem à religião. Então a gente viu que Durkheim, as representações religiosas são representações coletivas e expressam estados da coletividade. Para Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, ela é o ópio do povo. E para Weber, a religião possui uma importância significativa. O estudo dele sobre a ética protestante apresenta uma gênese, um início da base racional que a gente viu, que se constituirá em argamassa, em base, em junção, em ligação para a própria racionalidade moderna. Então ele observa a unidade das práticas religiosas como primordialmente racionais, pelo menos relativas e voltadas para o mundo físico. Ele chama ao trabalho. É interessante a gente pensar que, por exemplo, aqui dentro da própria escola, a gente tem um princípio que é o princípio de caráter. O princípio de caráter, a palavra é trabalho. Olhando o trabalho como uma bênção que Deus deu para nós. E que a ideia dos merecimentos, de que a gente conquista na medida que a gente também vai trabalhando e vai crescendo. O Weber vai entender e olhar a ideia da religião nesse sentido, ok? Na outra aula, a gente vai voltar pensando no que esses homens falam sobre a escola e depois uma reflexão um pouco maior no texto que você tem aí, eu gostaria que você lesse, da página 57 até a 59, que ele fala sobre o jeitinho, o fenômeno do jeitinho, a ideia do jeitinho brasileiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula, beleza? Lembre-se aí, lá no seu... Vai ter um arquivo lá que tem as atividades para você fazer. Entre lá, olha lá a atividade que você tem que fazer das páginas aí 59, 60, para você preencher, para firmar o seu conteúdo aí. Valeu? Abraço!